Sejam bem-vindos a mais um podcast Uma Garrafa. Hoje nós estamos aqui à tarde no quintal, uma tarde deliciosa, onde eu vou dividir uma garrafa de vinho com um grande amigo, sommelier da melhor qualidade. Ele ganhou por diversas vezes em diversos canais aí que dão esses prêmios, o melhor sommelier do Brasil. Ganhou também o melhor sommelier de vinhos do Alentejo aqui no Brasil. Enfim, o cara é muito fera, tem de tudo de vinho, é meu amigo, meu parceiro aqui de jornada, está comigo desde o início da minha caminhada no mundo dos vinhos. A gente hoje vai tomar um vinho fantástico que ele trouxe exclusivamente para a gravação aqui do nosso podcast. E ele vai ensinar vocês um pouquinho de vinho, vamos falar coisas do cotidiano, tem muita história legal, como a gente se conheceu, enfim, você vai aprender o vinho que você gosta e até ensinar a abrir garrafa de vinho para você que não sabe, o cara vai ensinar. Então, gente, com muito prazer, eu apresento aqui meu amigo Gabriel Raeli. Gabriel, obrigado pela presença, viu? Que isso, eu que agradeço o convite aí, cara. Hoje o Gabriel veio aqui para Itu para a gente vai fazer um curso, né, uma degustação, uma introdução ao mundo dos vinhos, que é um curso fantástico. A gente já fez umas 3 edições, deve ser a 4ª edição. Acho que essa é a 4ª aqui. E nós vamos fazer hoje novamente. Daí eu pedi, Gabriel, faz um favor na sua agenda concorridíssima aí, já que você vai vir, vem um pouco mais cedo aqui pra gente falar. Você me chamou pra almoçar, né, velho? Qual gordinho que recusa um comemos bem, ó, já estamos bem alimentados. Comemos um parmejaninha do Bar do Alemão, que estava maravilhoso. E agora nós vamos tomar uma garrafinha de vinho e contar umas histórias, umas mentiras também, umas verdades, um pouquinho de cada coisa, né, Gá? O importante é o mix. Exatamente, exatamente. E o podcast de hoje, gente, com esse vinho maravilhoso, é um oferecimento dos nossos queridos patrocinadores. Graças a Deus está crescendo o nosso time. Eu queria agradecer às empresas Mage, a Mage Fiat, Fazenda Tucunduva, MN Conceito, Sávia Advocacia, Smart Food, Mamba Produtora, Casa Vessalton, Maria Alice Consultoria e Simplifica Marketing. Graças a vocês, o nosso podcast vai ao ar e é um grande sucesso. Gabriel, conta pro pessoal aqui o que você trouxe pra gente experimentar aqui hoje. Fala um pouquinho do vinho, por favor. Cara, eu tenho muito pouca garrafa na minha adega. A gente comentou no almoço do quantas garrafas você costuma guardar e tudo. Eu acho que eu tenho menos garrafas do que você, mas essa é uma que eu considero aí uma das 5 favoritas que eu tenho em todo o nosso portfólio. Então, de tudo que a gente importa, eu tenho um carinho especial pela Itália. E a gente vai tomar um Chianti clássico. Que maravilha. Que é o Chianti clássico da Fattoria Laripa, que essa fazenda foi do pai da Mona Lisa lá em 1400. Então, quando eu fui estudar sobre esse produtor, para escrever as fichas técnicas, para desenvolver o material, eu fui entender um pouco a história. E o Chianti de entrada deles tem a cara da Mona Lisa no rótulo. E aí eu fui entender por quê. E eles têm o livro de registros da fazenda. Em 1400 aparece o nome de Antônio Maria Adinaldo Gerardini como comprador da Fattoria Laripa. Esse é o pai da Mona Lisa. É o pai, teoricamente, o pai da Gioconda, né? Então, no registro está exatamente assim. Então, é com esse argumento, com essa prova, que eles conseguem usar a Mona Lisa de maneira comercial. Então, poder estampar a Mona Lisa no rótulo, porque não é fácil, é um símbolo nacional da Itália e não é qualquer um. Você não pode só fazer um vinho e botar a cara da Mona Lisa porque você fez um vinho na Itália, não. Tem que ter uma ligação do seu negócio com aquele símbolo nacional para você poder usar. E no livro de registros dessa fazenda tá lá. E é uma fazenda que está em San Donato Empodio, perto de Firenze ali. Já passou na mão de Frescobaldi, de Antinori, de grandes nomes da Itália. E hoje está na mão do Sandro Caramelli, que é um francês, que eu tive a oportunidade de conversar com ele, né, por videochamada, e foi uma loucura, assim, uma conversa de umas 2 horas. A gente falou em inglês, italiano, francês, e no fim das contas eu não entendi muito. Ninguém do que entendeu ele muito, falou. mas vocês estavam tomando vinho na conversa, pelo menos? Exato, a gente estava degustando alguma coisa, mas... Então já ajuda, né? O vinho ajuda aquela sorte, linguagem universal, né? A minha sorte é que tinha um parceiro nosso ali ajudando a traduzir e tal, então consegui absorver bastante coisa da ficha técnica. Vamos abrir? Vamos abrir, gente, tá vendo só? O podcast Uma Garrafa não é só uma garrafa, é história, tá além de ótimos vinhos, ótimo papo. É muita história, o Gabriel trouxe pra gente a história desse vinho maravilhoso, de todo o contexto da Mona Lisa e tal. Esse abridor você tem para vender na loja? Tem para vender na loja, tem para vender na loja. Esse é o modelo que eu mais recomendo, assim, porque aqui você tem tudo que você precisa nesse abridor. Você tem uma faca para cortar a cápsula,
E com esse modelo você consegue cortar no lugar certo. Você não fica limitado com aquela rodinha para só tirar a tampinha. Você tem 2 estágios para tirar a rolha sem precisar quebrar. Não é aquele abridor de um corte seco, que às vezes a rolha quebra no meio. Então com esse abridor você tem uma alavanca mais precisa para que a rolha saia na vertical. E o mais importante, que pouca gente entende a importância disso, é o espiral. Então o saca-rolha ele precisa ser um espiral. Se ele for em formato de parafuso, por exemplo, com o centro sólido e a rebarba por fora, aquilo vai te detonar a rolha e dificilmente você vai abrir ela inteira. Ele come a rolha por dentro e é como se você fizesse um buraco com uma furadeira na rolha. Então, ser um espiral é essencial para você ter um abridor de vinho minimamente decente. Tá vendo, pessoal? Além de tudo, acabamos de ter uma aula aqui sobre o abridor de vinho. Esse daí, por sinal, esse da Pultex é um espanhol. É muito bom. E tem o logo da Casa Vessalton ainda aí, bonitinho, ó. E aí, Gabriel, vamos lá. Pega a garrafa pra gente e explica pro pessoal tecnicamente como sabe uma garrafa de vinho. Então, eu sinto muito nos treinamentos que eu dou tanto para restaurante ou às vezes quando eu vou na casa de amigos, que uma das dificuldades é cortar a cápsula. Porque essa faquinha dificilmente tem a precisão que você quer e tira a cápsula do jeito certo. Então, muita gente corta aqui em cima, né? Nessa parte. Eu não recomendo dessa parte, tecnicamente falando, não é o lugar certo para você cortar, porque a cápsula ela é feita de plástico, de chumbo ou de qualquer outra coisa e pode acumular sujeira. Então é meio anti-higiênico você manter essa cápsula muito perto do gargalo por onde vai passar o vinho. Então a gente corta sempre aqui embaixo, nessa altura. Tá? Então, eu cortei também. Depois que a gente também pega tem, a prática, tem um detalhe, né, gente... que, Gabriel, também às vezes não se culpem, viu, gente? Se vocês não conseguiram. Exato. Porque tem umas cápsulas que são muito difíceis mesmo. É difícil ela sair certinha. Você corta, ela vem junto um pedaço, então assim. Mas esse é o jeito correto de abrir. Você tirando essa parte de cima é o jeito mais higiênico, né? Você tem aquele guardanapinho aí? Tem aquele paninho. Aqui um paninho. Aí. Dá uma limpadinha no gargalo, porque às vezes, se você tiver um vinho que você está guardando há muito tempo na adega, ou até mesmo se o transporte foi muito empoeirado, alguma coisa do tipo, pode acumular uma sujeirinha. Essa é uma hora que muita gente começa assim, né? E aí você pode colocar esse abridor no canto da rolha, de um jeito mais torto. Eu sempre ensino que isso aqui é um tiro ao alvo. Se você segurar esse saca-rolha do jeito certo, a ponta de baixo do espiral ela vai ficar para baixo. Então, se você segurar ela assim, fica ao contrário. Canhoto, por exemplo, tem problema nessa hora. O cara que segura com a mão esquerda, a ponta do saca-rolha fica para cima. Então, se você segurar na alavanca certa com a mão direita, a ponta do saca-rolha está para baixo. Com o saca-rolha nessa posição, ou seja, paralelo ao chão, você consegue mirar exatamente no meio da rolha. O primeiro movimento é para baixo e para frente. Você não precisa girar o saca-rolha. Então você força ele aqui. E aí você vai girar até sumir o espiral. E gira a sua mão, né? Não tira a garrafa, né? Assim, na tua casa, sem nenhum tipo de cerimônia, assistindo Netflix, se você tirar a rolha sem quebrar ela, tá valendo. Exatamente. Aqui a gente tá passando a regra que teoricamente tá ali by the book, né? Então, vai girando o saca-rolha até sumir. Isso aqui é importante para a rolha não quebrar. Tá? E essa mão esquerda aqui faz uma pinça que é tão importante quanto a força que você vai fazer para a rolha subir. Então, segurando aqui firme, você prensa a garrafa na mesa ou na sua base de apoio e o primeiro estágio não vai escapar. Então, ele tem o estágio aqui de baixo, que é a hora que a gente começar a tirar a rolha, ele vai encaixar aqui e o primeiro estágio está encaixado. Segurou aqui, você vai subir a rolha e ela sobe na vertical, tá vendo? Agora eu coloco no segundo estágio e termino de fazer o movimento. Então não requer prática nem perfeição, mas umas diquinhas funcionam. Uma verdadeira aula do nosso querido amigo Gabriel Raeli. Tá como abrir perfeitamente. Gabriel, fala uma coisa pra gente aí, tecnicamente. Às vezes a gente vai nos restaurantes, aqui a gente faz o sommelier, né, o garçom entrega a rolha
para o cliente. É uma frescura, não é uma frescura? Faz cheiro parte, ou não, depende do faz ritual, parte né? do mise-en-scène, do ritual da abertura da garrafa. E esse procedimento é para você, na teoria, avaliar visualmente a rolha, porque em algum momento essa rolha pode ter sofrido, esse vinho pode ter sofrido um aquecimento e ela pode ter andado pela rolha. Então, se o vinho subiu pela rolha, em algum momento aquele líquido passou da temperatura que deveria e para ele expandir. Ele, quando aquece, ele expande e ele só consegue sair pela rolha. Então, pela rolha você consegue ver como esse vinho foi armazenado. Então, uma rolha como essa, que só tem vinho na parte superior, ou aquela rolha que parece literalmente um carimbo, que só tem vinho na parte de cima, foi um vinho bem armazenado. Tem umas que chega a ficar muito escuro, né? Preto, né? Exato, e aí provavelmente o vinho vazou. Então, se tem vinho na parte de cima da rolha, é porque aquele líquido aqueceu, expandiu e saiu pela rolha. Então, você já começa a suspeitar de que aquele vinho pode ter algum problema. Se tiver vazado, tem problema? Não, nem sempre. Já tomei vinhos incríveis que a rolha estava inteira estragada, com o vinho vazado, e o vinho estava maravilhoso. Não perdeu nada. Exato. Então, a análise é basicamente visual. Quando você trabalha no serviço do vinho, ela te ajuda a fazer uma pré-análise de um defeito. Então, eu tinha mania, quando eu trabalhava no Bardega, eu tinha mania de abrir a garrafa e cheirar a rolha. Era imediato, assim, eu tirava da garrafa e cheirava a rolha. E já peguei muitos vinhos com defeito só pelo cheiro da rolha. Quando o defeito é muito gritante. O defeito muito gritante para você que cheirava uma quantidade imensa de rolhas. Mas a gente chegava a abrir, numa sexta-feira boa, a gente abria 90 garrafas de vinho, 80 garrafas de vinho. Entendeu? Então era uma frequência muito grande. Mas cheguei a pegar muito vinho com defeito só cheirando a rolha. Entendi, bacana. Então, pessoal, é isso daí. Quando entregar, nem que seja por educação, dá aquela cheiradinha na rolha, coloca ela do lado, né, e começa os trabalhos. Por favor, Gabriel, faça as honras para nós. Aí, olha a cor deste vinho, gente. O senhor dá uma olhada se está com algum defeito, porque essa pequena prova é só para isso. Se tiver cheiro de vinho, cara de vinho, cor de vinho, você segue o baile e libera o coitado do garçom ou o sommelier para fazer o serviço. Tem cara de vinho, tem cor de vinho e é um baita vinho. Tá gostoso? É um baita vinho. Então mas eu quero na sua casa ou num restaurante, a gente sempre recomenda um guardanapo de apoio para secar aquela última gota. Aquela voltinha que muita gente ensina, né? Mas aqui é meio que para evitar essa rolha de cair, mas se você tiver um guardanapo, tá quente ainda? A gente tá com um baldinho de gelo aqui atrás. Como tá muito calor hoje, não tá quente, tá na temperatura correta. O Gabriel acabou de trazer esse vinho, mas a gente vai colocar para dar mais uma resfriadinha. Gabriel, aqui um dos nossos pontos principais do podcast, uma garrafa, é quando a gente fala do vinho que nós estamos bebendo. E eu sempre faço esse papel. E hoje nós vamos mudar um pouquinho, porque o especialista é você. Então eu gostaria que você falasse para os nossos queridos ouvintes e telespectadores um pouquinho desse vinho, dos aromas, dos pilares da degustação. Saúde, antes de primeiro qualquer de tudo, saúde. Esse para mim é o estilo de vinho que eu gosto de beber. É assim. muito bom. Corpo médio para menos, acidez no talo, então você dá um gole e ele continua salivando a sua boca, te faz querer beber um próximo gole. E um negócio muito legal, que a gente falou antes aqui de entrar no ar, que ele traz o que se espera, né? E a gente estava conversando de vinhos italianos e a gente falou de Chianti, eu falei, eu adoro Chianti por causa da acidez. E ele entrega tudo o que eu imaginava de um bom Chianti, ele está entregando. Falando desse produtor um pouco, ele está em San Donato Emporio, que é uma cidade perto de Firenze, que é o coração do Chianti clássico. Então, se você reparar na garrafa, ele tem um Gallo Nero, que é um galinho preto, que é um selo que te garante que ele vem dessa região e que ele faz parte do consórcio do Chianti clássico. Isso é uma das histórias, uma das teorias que se conta. Colocamos ali, ó, de propósito. Olha um galinho ali. Ali, ó. Quem vier aqui, quem não sabe o que a gente está falando, quem vier aqui no quintal, olha lá, o Mamba está filmando aí para vocês darem uma olhada. A gente colocou de propósito esse galo preto aí, por causa da história do Gallo Nero, do Chianti. Exatamente. Fala primeiro um pouquinho do vinho, Gabriel, dos aromas, dos sabores, e para a gente depois contar para o pessoal a história. Se é lenda ou não, a gente não sabe, mas eu acho que é verdadeira, a história do Gallo Nero. Então, aqui a gente tem uma composição de duas uvas, 80% Sangiovese e 20% Canaiolo.
É um vinho que tem 24 meses de envelhecimento madeira. Não parece. Quer Justamente pelo estilo da É. região e da vinícola, principalmente, porque aqui se usa muito madeira velha e barricas grandes. Então, você não tem aquela concentração Aquela de madeira pancada que a de gente madeira tem que muitas vezes no Napa Valley, ou em Bordeaux, ou no Chile, na Isso que eu ia Argentina. falar de Argentina. Aquele aroma de café, chocolate, muito Ele tem uma pronunciado. madeira muito elegante, que só arredondou o vinho, mas não deixou, Exatamente. não É perdeu uma os madeira que aromas, passa não muito perdeu, mais não perdeu o textura. frescor, né? Passa muito mais textura do que aroma, né? Sem dúvida. Então, complementa o aroma da fruta. Quando a gente sente o aroma desse... Primeiro, você falou da cor, né? Se a gente colocar isso aqui contra um fundo branco, a gente vai ver que essa cor ela é meio puxado meio pro alaranjado já. Ela Um tem tijolo, um tom né? meio castanho. É. Exato, ele tem um tom meio castanho porque é um vinho que está em evolução. É 2019 já, então ele tem aí seus quase 6 anos de guerra. Na hora que a gente leva ele para o nariz, a gente sente essa fruta meio licorosa. Então, é uma fruta vermelha, eu consigo sentir cereja, framboesa. Framboesa. Mas se a gente pensar na vida da fruta, que é uma Ela já fruta tá que numa começa geleia, né? verde, fica madura, Ela já vai passou pra do maduro, geleia. né? Exato, ela passou do maduro e tá indo para essa coisa meio de licor. É como se fosse um É. licor de cereja marrasquino, né? Sim, sim. O que E vivo, né? Uma coisa viva, é uma né? Não é energia aquela... na taça, assim, que você vê que tem muito mais coisa além da fruta. E a madeira, ela entra para complementar essa coisa meio do balsâmico. É. Então, dá essa nota meio de erva seca, essa nota de... Sim, um tomilho seco, né? Isso, tipo um orégano de pizza Isso, mesmo. é. Sim. E essa nota de tabaco é clássico em italianos evoluídos, assim. Sim, tem mesmo. Tem um tom muito bacana. E tudo Abrimos isso com uma frescor, caixa né? de charuto junto desse vinho. Ah, de novo, vamos brindar. Saúde. Gente, que delícia. Uma quinta-feira à tarde, estar com meu amigo aqui no quintal da Casa Vessalton e, melhor de tudo, degustando um vinho dessa qualidade imensa. Que gostoso, Gabriel. Obrigado mesmo, viu, pelo vinho. Vamos tomar essa garrafa e contar uns casos. Que a gente estava falando de Chianti, que é um dos lugares mais bonitos que eu já conheci, fantástico, e toda a região ali é incrível, lindo demais. Conte pro pessoal aí essa lenda, essa fábula do Galo Nero. Como que surgiu essa história do Galo Nero? Tem toda essa lenda do Galo Nero de que eles precisavam demarcar a região de Chianti e tinha um duelo entre as cidades de Firenze E Siena. e Siena. E aí eles contrataram 2 cavaleiros, cada cavaleiro ia sair de uma cidade, e quando o galo cantasse, os cavaleiros iam partir em disparada. O ponto de encontro entre os dois seria o limite da região de Chianti. Acontece que o Galo Nero foi um galo maltratado no dia anterior, que não deram comida para ele, passou fome, cansado, sem dormir direito, cantou mais cedo do que o galo branco, gordo, que era um bem galo alimentado. bem alimentado, exato. Então, o cavaleiro que saiu de Firenze, que tinha o Galo Nero, andou muito mais do que o cavaleiro que estava com o Galo Branco em Siena. Então, a região de Firenze ganhou um pouco mais de território. Bem mais, né? Devido a divisa é quase pertinho da cidade de Siena. Exato. Ali, né? Então, ganhou um pouquinho mais de território devido a isso. Essa é a lenda. É a lenda, né? é a lenda. O que realmente acontece é que Chianti ganhou um nome muito forte no mercado, então é uma denominação de origem, não é uma uva. Então nós estamos tomando um vinho da Mas Toscana. sempre Sangiovese, né, Gabriel? Tem que ter Sangiovese. A né? maior parte Sangiovese, mas Isso. ele pode ser misturado com outras uvas. Sim, tem vários com Merlot. Com Merlot, com Canaiolo, com outras uvas. Mas assim, acho que até Cabernet entra no corte. Esse aqui é um Chianti clássico. Então ele está dentro da região demarcada do Chianti clássico e a vinícola também faz parte do consórcio do Chianti clássico. Porque quando o Chianti saiu para o mundo e começou a ter uma fama muito grande, então o pessoal começou a entender que o nome Chianti era comercialmente forte, começou a se fazer Chianti por uma região muito grande. Então se plantava Chianti hoje, vamos dizer que a gente tem um vinhedo aqui na Casa Vessalton, que sai um vinho incrível daqui. E o vinho das terras da Casa Vessalton fica famoso. Eu planto um vinhedo do outro lado da rua e também vou chamar de Casa Vessalton, porque eu tô perto.
Aí eu planto um vinhedo 3 quadras para lá e também chamo de Casa Vessalton para chamar. E aí O vinho que está plantado lá na última região que começou agora é muito diferente do daqui. Então é como se o Chianti clássico fosse o Chianti raiz, aonde tudo começou. A região aonde nasceu o Chianti. que é aquela região de Greve em Chianti, Panzano em Chianti, Exato. Castellina de Chianti, Isso. não sei o quê. Exatamente. Que legal. Exatamente. Então essa é a parte técnica da história. Que bacana. Eu fui para Chianti, né? Fiquei vários dias lá e tem uma história muito legal que não tem tanto a ver com vinho, embora óbvio que a gente toma vinho. Nós somos no restaurante do Dario Cecchini, que é um principal, acho que o maior açougueiro do mundo, né? É uma Macelleria Cecchini. E, cara, foi fantástico. Se eu não me engano, é Greve em Chianti, o nome do vilarejo, é minúsculo. Enfim, eu cheguei lá, fui até a igreja, depois parei numa vinícola, tomei um vinho, aí fomos pro açougue. Primeiro um açouguinho pequeno, toca um AC/DC, um rock and roll altíssimo, com uma vaca toda pintada na frente do açougue. E você chega, começa a comer uns antepastos ali, tem um salaminho, e tem banha de porco, lardo mesmo, pra você passar com pão e comer, e o cara tá lá declamando Dante Alighieri, gritando pra todo mundo ouvir. E sensacional. Até aí, gente, todo mundo mais ou menos pode saber dessa história, né? E beleza. Subimos e a gente foi pro Oficina della Bisteca, que é um almoço que você passa por vários processos de comer a carne. Era totalmente crua, ela selada, não sei o que, ele te pede para comer sem sal, para você sentir o sabor, depois come do jeito que você quiser. Vinho à vontade, indo. E eu sentei bem na frente da grilha, maestro de grilha, né, que eles chamam. De repente começa a falar português. O rapaz que está fazendo o churrasco, o Dário não estava fazendo, ele sobe só no final, só para dar graça, gritar, bisteca la Fiorentina, não sei o quê. O rapaz me ouvindo, você tá onde do Brasil? Eu falei, sou de Itu. Eu sou de Sorocaba. Eu falei, não é possível, velho. Eu sou de Sorocaba, mas eu já morei em Itu, trabalhei em Itu, no condomínio Campo Santo Antônio. Eu falei, puta, cara, um monte de amigo meu mora lá, não sei o que lá. Resumindo, o maestro de grilha do Oficina della Bisteca. Era teu vizinho, você não sabia? Era meu vizinho, eu não sabia. Eu sei que a gente tomou um fogaréu do tamanho do mundo. Tinha gente do mundo inteiro, das Filipinas, Nova York, não sei o que lá. Todo mundo de grilha ficou bêbado também? Lógico, todo mundo se divertiu, mas é mais... Tem mais vinho aí que eu tô com sede? Tem. E o paninho tá aí, então só preciso que você me passe. Peraí. Epa! E foi uma grande experiência para quem, se por acaso você for para a Itália e para a região da Toscana e Chianti, por favor, tem que passar lá. Vá lá no Dario Cecchini. Gabriel, fica aí o convite, se você for, você me chama. Eu acho que, se eu não me engano, tem até episódio do... Se não me engano, tem até episódio do Chef's Table com ele, Deve alguma ter. coisa do Acredito tipo. que sim. Acho que pode deixar na mesa já. Já? Acho que deu? Acho que Fechou. Gente, então falamos um pouquinho não, falamos bastante deste vinho, da região de Chianti, das uvas, da história do restaurante. Mais uma curiosidade para vocês. E vamos continuar aqui o nosso bate-papo. Ô Gá, eu gostei muito desse vinho. Nossa, tá muito agradável ter essa tarde tomando esse vinho aqui. Mas eu queria que você falasse lá no começo da sua trajetória, que eu sempre pergunto, uma das primeiras perguntas que eu faço para todo mundo, porque dificilmente lá atrás, quando a gente era criança, adolescente, não sei o quê, alguém, a grande maioria nunca sonhou em fazer o que faz. Então, assim, o que você queria ser lá quando era adolescente? O que você estudou? O que você imaginou? E como que você foi parar no mundo dos vinhos? Quando que você percebeu que isso era profissão, que era um negócio que você queria fazer? Cara, você quer a história longa ou resumida? Não, tem que ser um pouco resumida, porque senão a gente vai ficar até tarde, aí a gente vai ter que abrir o podcast duas garrafas. Podcast duas garrafas. Então nós vamos fazer o podcast de uma garrafa. Minutos aí, porque eu comecei querendo trabalhar com hospitalidade. Então o canal que eu achei para entrar na hospitalidade foi hotelaria. Então fiz a faculdade de hotelaria e o meu primeiro emprego foi como ajudante de garçom dentro do Royal Palm, lá em Campinas. Na época, o Royal Palm tinha 2 hotéis ali no centro, na Praça Carlos Gomes, e desses hotéis tinha um restaurante premiado. E eu entrei como ajudante de garçom nesse restaurante, lavando taça, polindo talher, arrumando mesa de café da manhã, tudo mais. E logo na primeira semana eu tive contato com um jantar harmonizado com o chefe Estrela Michelin. E nesse dia eu entendi que existia vários tipos de vinho, que cada vinho se servia numa taça diferente. E você já tomava alguma coisa, não? Nada. Na minha infância, você tinha? Aquela história bonita de meu avô molhava minha chupeta no vinho, eu não tenho isso. Tá, mas isso aí você está falando... Eu tô falando de 19 anos de idade. Tinha 19, então assim, mas já tomavam fogo de vodka, de não sei o que, não tomava nada. Fogo de Skol no posto de gasolina. Isso, mas não tomava vinho, nem sabia o que era vinho. Nada.
Nunca tinha tomado um vinho fino na vida, assim. O máximo que chegava perto daquilo era Liebe Frau Milch, que meu pai comprava Sim, aquele para da comer garrafa com azul, fondue, docinho, exato, né? Então eu nunca tive contato com vinho E aí fino. nesse dia você falou, opa, legal isso aí. Nesse dia eu vi que o sommelier era muito bem relacionado, que o cara que entendia dos vinhos, era ele que entrava em contato com o chefe convidado, ele era mais bem relacionado até do que o próprio gerente geral do hotel. Então eu entendi que poderia ser um caminho técnico para seguir. Porque depois que eu entrei na faculdade, eu falei, cara, eu não quero um trabalho tão braçal como esse de restaurante, eu quero uma coisa um pouco mais técnica. E aí eu vi que estudando vinho poderia me encurtar alguns caminhos. Porque eu estava naquela fissura de virar chefe de cozinha. E aí o primeiro chefe de cozinha que eu fui trocar ideia me desencorajou totalmente. Assim, Não é fácil. Ele falou, foram 20 anos para chegar aqui, se você quiser começar hoje tem aquela pilha de panela para lavar. E eu falei, cara, não vai rolar. E aí o hotel tinha permuta com a ABS e fiz vários cursos com a ABS. Então foram 3 anos de hotel, 3 anos estudando vinho, mas como ajudante de garçom. Mas aí que se destaca, né? As pessoas querem se destacar na profissão, mas querem ficar lindo. Você já falou, não, preciso ser diferente. Eu era o único cumim, o único ajudante de garçom que se metia a abrir a adega, pegar uma garrafa e abrir para um cliente. Então, quando o cliente queria tomar um vinho, ficava aquela coisa, nossa, quem vai lá, quem vai lá, quem vai lá? E aí, às vezes, ele escolhia alguma coisa e ninguém sabia onde estava, eu sabia. Pô, é uma garrafa que eu não quero abrir, aí eu ia lá e abria. Então, eu não tinha muito essa barreira, assim, sempre fui meio cara de pau. E aí, depois disso, com a formação de sommelier obtida nessa época, eu comecei a trabalhar só com vinhos. Aí passei por uma loja de vinhos em Jundiaí, muito parecida com a sua, com o espaço de eventos e tudo, que era Rosso Bianco, da família dos Ribeiro, lá em Jundiaí. Foram 3 anos lá, e ali eu comecei a entender quem trazia o que para o Brasil, quais eram as marcas que eram importadas por cada lugar. E aí comecei a ter contato com importadores, com fornecedores. Quando eu voltei para São Paulo, porque eu sou nascido lá, eu fui para inaugurar o Spaghetti Notti. Sim, ali Era na Bento de Andrade, no final da Juscelino lá, exatamente. Fui lá uma vez no chão. Aquela casa ali inaugurou em 2013, que foi justamente quando eu voltei para São Paulo. E foi a primeira carta de vinhos autoral do Spaghetti Notti. Você que fez? Então, fui eu que fiz. Foi minha primeira carta de vinho. Então, foi meu primeiro serviço como sommelier mesmo. Selecionando, comprando e vendendo os vinhos. E aí de várias importadoras, pegava? Na época eram 4, 5, assim. Era uma carta pequena, era uma carta boa, de 100 rótulos, mas com poucos fornecedores. Poxa, é bastante coisa. Depois que eu fui para o Bardega, eu tive outra visão de mercado. Então, no Spaghetti Notti, eu tive a oportunidade de beber bons vinhos, de fazer um serviço mais clássico, terno, gravata, bonitinho. No Bardega, eu tive uma outra noção. Eu peguei um volume muito maior de vendas, com muito mais importadores, uma escolha muito mais livre, então tive mais contato com mais gente. Foi nessa época que a Wineco entrou na minha vida. Então, a Wineco era fornecedora do Bardega. E foi através do fornecimento do Bardega que eu me aproximei do Ricardo e hoje nós estamos juntos nessa empreitada aí. E aí fiquei 3 anos no Bardega. O Bardega era uma loucura na época que eu entrei, era um wine bar super famoso e muita mídia, e o Aldo na época tinha acabado de ir no Jô Soares, tinha acabado de ganhar como sommelier do ano pela Prazeres da Mesa. Então era um wine bar muito assediado. E naquela época a gente vendia grandes vinhos na máquina. Então era, para quem não conhece, é um wine bar no Itaim que você compra vinhos por dose. Então você recebe um cartão e vai comprando 30 centos, igual a máquina que você tem aqui. Nós temos uma dessa, um dispenser de vinho, só que o nosso é uma máquina só de 6 bicos. Quantos bicos tem lá, galera? 92. 96, perdão. São 96. 12 máquinas com 8 bicos. Então lá é a brincadeira de gente grande. Dá para se divertir bastante. Mas A para gente você tinha que não vai até lá, oportunidade- vem aqui primeiro, brinca na nossa Exatamente. adega, Você brinca tem com um os mini nossos 6 Bardega em outros, Itu, depois você vai lá pro Bardega, mas é muito legal. Então eu tinha desde vinhos super simples até Chateau de Quem naquela época, na máquina. Borgonha Grand Cru, Barolo, chegamos a fazer o mês do Sassicaia, o mês da Vega Sicília. É que tem público, né? São Paulo tem público para Exato. tudo. Você pode fazer uma loucura ali e dá certo, né? E aí, depois disso, saí do Bardega, fui pro Flemings, onde eu tive mais contato ainda com equipe, com pessoas, com liderança de time e tudo mais, e foi uma experiência incrível.
Então eu sempre falo que o Bardega me ensinou a beber vinho e o Flemings me ensinou a colocar aquela paixão dentro de uma planilha do Excel e trazer resultado para o lugar onde eu estava E trabalhando. daí vai para o Guanicô. E aí depois que o Flemings fechou no final de 19, quando não tinha nenhuma chance da pandemia chegar aqui ainda, o Olha, Flemings fecha a porta, exato. que bônus, hein, Gabriel? Foi antes aí do... Foi antes, O Flemings fechou antes, quando tinha uma notícia de um vírus na China. Eu acho que não tinha nem notificado Foi pandemia dezembro. ainda. Foi dezembro. A Finalzinho gente, de dezembro. Começou na China, depois foi para Itália, não sei o que. a gente fechou no último dia útil de dezembro. E aí comecei na Wineco com a representação. Hoje atendo o Brasil todo, boa parte do comercial da importadora passa por mim. Que legal. Foi aí que a gente se conheceu. Exatamente, a gente vai contar essa história também. Para quem não conhece, pessoal, o Gabriel está falando da Wineco, que é a importadora que ele trabalha, que você encontra vários rótulos da Wineco aqui na Casa Vessalton, os meus preferidos do nosso portfólio. Nosso, né? Acho que mais da metade, Gá, mais ou menos, eu acredito que sim, em torno da metade, mais ou menos, do portfólio da Wineco. Deve ter uns 50 rótulos nossos. Você encontra aqui na Casa Vessalton, a gente tem muitos vinhos bons, e o bom que eu tenho a tranquilidade, quando eu falo, não posso errar com o cliente, eu falo, vou nos vinhos da Wineco. Porque eu sou muito fã dos vinhos da Wineco, gosto muito de todos em particular, assim, óbvio, tem uma preferência ou outra ali, eu fui muito ligado na época do Parages Monastrell, aí depois... Tá voltando agora. Tá voltando? Puta, eu adorava, decora até minha loja, todo mundo fala que decora minha loja, que eu acho a garrafa linda, é um vinho maravilhoso, mas enfim, tem muita coisa legal, cara, eu acho que o portfólio da Wineco é muito interessante, e eu gosto muito de trabalhar com vocês. Então, quem não conhece, venha conhecer também o portfólio da Wineco e compra, a gente experimenta. Eu sempre falo de vinho, a gente vai entrar nesse assunto também, mas sai daquele óbvio que você toma toda vez, né? O cara fica ali, o Malbec argentino da marca tal, de não sei o que lá, ou só vinho de tal lugar. Eu acho que assim, abra a sua cabeça para vinho mais fresco, vinho diferente, vinho de outras uvas, de outros países, espanhóis maravilhosos. O Gabriel tá trazendo um monte de espanhol. Cara, tem um vinho que eu tô apaixonado por ele, eu sou de fases, o El Picoteu. Eu acho que o nosso clima, né? Talvez a partir de semana que vem que dá uma esfriada maior. Ele aí não passa pro Abuelo. pro Abuelo, mas assim, o El Picoteu é levinho, uma delícia. Também sábado de novo, achei fantástico. Isso aí. Então, gente, o Gabriel contou toda a trajetória dele profissional, até ele estar na Wineco hoje. E é um amigo que a gente estava hoje almoçando, então a gente falou de quanto tempo a gente está junto. E eu vou contar rapidinho aqui para vocês como a gente se conheceu. E depois a gente vai falar um pouquinho de vinho de novo e contar toda essa história. Eu estava trabalhando com vinho, com um parceiro que ficou muito pouco tempo comigo ali e tal, e depois eu já entrei em contato com o Gabriel, e a gente, o Gabriel precisa comprar seu vinho, não sei o que, ele fez uma vendinha pequenininha para mim aqui em Itu, entregou na minha casa, eu pegava os vinhos ainda, a gente vendia por WhatsApp, e aí depois acho que eu fiz uma segunda compra pequena, a gente era pequenininho, MEI, né, e tal, e aí logo depois a gente marcou uma reunião em São Paulo, e a gente, poxa, não conhece a pessoa, né, como que vai ser, como que não vai ser, e foi muito interessante, porque antes eu fui também numa reunião com uma outra importadora, e foi uma coisa totalmente fria. Assim, você vai comprar qual vinho, isso aqui, não sei o que lá, blá, 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 blá. Não, seu cadastro é assim, assado, blá, 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 blá. E eu também já tinha comprado dele, mas foi uma coisa ali, beleza, compro até hoje também. Né? A gente não tem uma relação igual a gente tem de amizade. E aí foi muito legal, porque logo era tudo pertinho ali no Itaim, a gente foi almoçar num restaurante de segunda, que é um belo restaurante. Acabou de ganhar a Bibi Gourmand Olha que legal, e merece muito. E aí a gente sentou, cara, e foi uma história muito legal ali, desde aquele dia eu e o Gabriel fizemos uma sólida amizade, além de uma relação comercial, né? Você cheguei a pedir o gyoza? Pediu. Gyoza é surreal. Ele chegou com uma malinha com 4 vinhos, o Coravin. Vamos tomar esse, tal. Faço isso até hoje. Funciona. E aí, que ganha no mexe. Então, e a gente teve um almoço muito legal, e a partir dali, né, Gá, conte aí um pouquinho como foi esse almoço e como a gente desenrolou essa história de mais de 2 anos de amizade já. É que quando o comercial se mistura com o pessoal, a hora que a gente envolve convicções, crenças, quando a gente fala além de números, acho que o elo fica muito mais forte. E eu acho que é isso que aconteceu aquele dia. A gente falamos de aspirações, falamos de sonhos, o que a gente quer com o mundo do vinho. Eu queria conhecer a tua história, da onde você veio, porque isso diz muito sobre a pessoa. Então você tem todo um background, é uma pessoa que passa uma credibilidade, uma pessoa que, por mais que seja só um almoço ali de 1 hora e meia, a gente consegue absorver muito do ser humano que está na nossa frente se a gente se dedicar àquele bate-papo. Sim.
Então, eu acho que foi isso que aconteceu naquele dia, assim. E aquele restaurante tem uma mística, porque eu tenho ali alguns bons clientes que foram fechados na mesma situação Aquela última que a mesinha gente. ali. Aquela mesinha lá atrás, ela tem uma bênção ali, É. uma energia diferente. Então, E eu tenho 3 exemplos para te dar que são clientes que já deixaram de ser clientes, são amigos. Amigos que ainda compram, né? Porque tem muito disso. Quando vira amigo, deixa de Eu comprar. aprendi uma frase com o Gabriel que a gente vai falar hoje também dela. E isso é muito legal. Então, a partir desse dia, cara, a gente fez uma amizade muito grande para contar sempre que a gente está sempre falando algumas curiosidades. Desse dia teve uma curiosidade. Você lembra da mesa vizinha nossa? Você lembra dessa história? Não. Cara, a gente estava conversando e o Gabriel sacou a mochilinha dele com os 4 vinhos. Nós tomamos o Le Petit Lolo, que era o branco, né? E não sei o quê. Papai foi tomando. Eu não lembro todos os vinhos, pra falar a verdade. Eu lembro do branco. Eu lembro que foi o primeiro ali. E não sei o quê. E o Gabriel começou a dar uma aula de vinho, porque esse vinho, não sei o quê, e falando, e eu quieto ali. E o Dom Zero também não fala baixo, né? E tinha uma mesa do lado, cara, mas do lado, assim, tinha uma distância de um palmo. Colado ali, colado. E aí eram 2 empresários, 2 executivos, sei lá. Pelo menos parecia, né? Agora eu tô lembrando. E eles estavam assim, vidrados, eles pararam de conversar entre eles ficaram assim, escutando. Gordinho espalhafatoso contando a história. E aí o cara ficou meia hora falando e o cara não aguentou. Ele chegou assim, viu, desculpa. Mas a gente parou de conversar, obrigado, a gente teve uma aula de vinho aí com você, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, não, que legal, bacana, não sei o que lá. Daí ele falou assim, não, que legal, de onde vocês são? Salto. Você lembra disso ou não? Ah, é verdade, cara os caras eram do lado. Do lado de tudo. Aí o Gabriel pegou assim, contato e tudo. Aí o Gabriel falou assim, então, a partir de agora, você sabe esses vinhos aqui que vocês ouviram, tudo eu contar? Você vai ali em Itu, compra com eles que eles são de Salto. E eu nunca esqueci, o cara veio aqui uma vez, legal. É mesmo? Veio que assim, legal. que ele lembrou. Ele falou, cara, a gente se encontrou no restaurante, então... É isso, viver é ter histórias para contar, né, Gabriel? É verdade. Essa foi muito bacana e emblemática. Cara, eu queria falar de vinho e assim, eu comecei a falar sobre isso rapidamente aqui, e não é nenhuma crítica, gente, em hipótese alguma, para quem toma o mesmo vinho, para quem toma só o Malbec, só o vinho do contatinho do WhatsApp, essa sim é uma crítica, isso está totalmente errado. Isso tem que criticar mesmo. Nós vamos conversar também, falar sobre isso, o que a gente acha, mas... Cara, eu queria de verdade que a gente falasse sobre, tipo, abrir a cabeça para tomar vinho. Porque óbvio que é legal tomar o que você gosta. É um mundo infinito, né? É um mundo infinito, todo vinho é diferente um do outro. Então, pô, que legal que hoje eu tomei um Chianti clássico, premium, bom, um vinho fantástico. E depois eu vou tomar um vinho mais simples de tal região e ver a diferença entre eles, o que eu gosto, o que eu não gosto. Um mais encorpado, um mais leve, um branco, um rosé, um laranja, um herês. Show de bola. E eu, assim, mas eu fico triste, chateado. Aquela pessoa que não, tipo, vinho tem que ter acima de 14% de álcool. No mínimo 12 meses de madeira. Chega lá, meu, você tá tomando a mesma coisa, você não tá abrindo a cabeça para isso. Então, o que você mais gosta? O que você acha? Eu acho que a gente gosta de tudo, na verdade. Mas eu acho que eu vejo com bons olhos, eu vejo bastante gente querendo experimentar coisas novas, mas tem muita gente ainda, né, Gabriel, fechado para aquilo. Eu só gosto de Chile. Eu só gosto de França. Eu só gosto de não sei o quê. É que eu acho que a gente parte de muitas vezes de uma barreira no Brasil e que o vinho ainda é um pouco caro de se aproveitar. E quando a gente entra nesse mundo de diversidade, fica ainda mais caro, sem dúvida. E aí a pessoa fica com medo de arriscar um investimento um pouco maior numa garrafa e não gostar. Isso é verdade. Porque falar, vou gastar mais num vinho que eu não conheço, e se eu errar? Vou perder esse dinheiro, então, mas não aí vou ter o vinho para tomar. Mas aí que eu acho que tem que entrar a gente. Então, eu ia chegar entendeu? exatamente Eu acho que assim, aí que tem que entrar você. A diferença de você comprar na casa aí. de Salton ou comprar no supermercado, você comprar um vinho de prateleira ali de 200 pau, é doído, que você erra. Agora, se você passa mais ou menos o seu gosto, que a gente conversando aqui, você vem na loja, eu tô acostumado a tomar isso, eu gosto disso, não sei o que lá, a gente já vai excluir muita coisa que você não vai gostar. A gente pode errar? Pode, lógico que pode errar. Mas a gente vai falar, puta, olha, eu acho que deve esse aqui, experimenta, vê o que você acha. E é muito legal, porque tem muito cliente que traz feedback, puta, esse eu gostei pra caramba, puta, aquele lá nem tanto e tal, e você vai aprendendo, né? E essa aula que vai ter hoje à noite aqui é justamente para isso. Ela é justamente para você definir o seu paladar. E você entender se você prefere um vinho com mais corpo, com menos corpo, com mais acidez, com menos acidez, com um tanino mais presente, com menos tanino. Então, quando você tem um painel com vários vinhos na sua frente ao mesmo tempo e alguém orientando a sua degustação, falando, olha, presta atenção nisso que vai acontecer na sua boca. E você vai descobrir agora o seu nesse gosto. aroma. E aí você vai entendendo. Então, no final dessa aula, você consegue entender, pô, eu gosto esse vinho número 3 aqui foi meu favorito. Aí eu vou te dar o panorama desse vinho
e você vai ter vocabulário para poder comprar melhor. E o legal disso, Gabriel, é o seguinte, que na verdade não tem ciência exata, não tem o certo e errado. Não. Ah, o vinho bom é o encorpado com madeira. Não, ele pode ser bom para uma pessoa vai adorar aquele vinho. E Ou outra pode ser bom pessoa, para aquela ocasião, naquela pra ocasião, outra assim, não, eu né? acho, né? Nós que bebemos mais vinho e tal, a gente sabe, puta, hoje eu vou pegar aquele ali. Tal. Mas assim, se você gostar do tinto leve, show de bola. Se você gostar do encorpado, bacana. Se você gostar. Então, assim, é legal transitar por tudo isso, experimentar bastante coisa nova, né? Exato. Porque as variações são tão grandes, a quantidade de opção é tão grande. É muita coisa. Estilo, faixa de preço, Quantas uva, uvas técnica de tem? vinificação. Não sabe exatamente, mas são ideia. milhares de uvas, né? Não faço ideia. Qualquer número que eu te falar aqui vai ser da minha cabeça. Assim, não sei gente, um assunto também que a gente vai falar, que a gente acabou de falar, e assim, é muito importante, e que a gente não pode sair batendo todo santo dia, né, Gabriel? Mas eu acho que nós que temos uma loja, nós que trabalhamos com importadoras sérias, como é o Anico, e tem várias outras, a gente trabalha com mais de 12 importadoras aqui na Casa de Salton, realmente, assim, não tem condição, sabe? Não pode a gente sofrer tanto no mercado com o vinho do contatinho, com o contrabando da Argentina que acontece com o Brasil, que arrebenta o empresário, o pessoal que faz um trabalho sério, as importadoras, os sommeliers, os donos de bar, de restaurante. E ainda, além de tudo, a gente é taxado quase como que ladrão, porque o fulano, mas eu compro esse vinho por R$70, eu compro por R$100, e aqui custa 300, 400. Meu amigo, isso é crime organizado, isso é PCC, isso é no mínimo um contrabandozinho, no mínimo. Se o cara atravessou a fronteirinha ali e colocou na porta-mala do Corsa, como o Gabriel fala. Uhum. Então, assim, cara, de verdade, pensa no que você tá bebendo, porque é muito fácil, de verdade, criticar corrupção, falar de A, de B ou de C, e comprar vinho contrabandeado, e comprar vinho criminoso. Então, gente, é um recado que eu dou aqui, eu dificilmente falo disso, porque tem muitos clientes meus que compram, tem amigos meus que compram, eu lá atrás já comprei, que não sabia, de verdade mesmo, depois que fui aprender sobre isso, na época nem era tanto essas coisas, mas, assim, pensa no que você está bebendo, pensa nos empregos que você está gerando, nos impostos que a gente tem que pagar para trazer esse vinho de forma correta para o Brasil. E pior de tudo, a qualidade não é tão grande igual você acha. Não estou falando que o vinho é ruim, pelo contrário. Mas tem vinho falsificado, tem vinho que estraga nesse meio do caminho, e vários deles, gente, é uma madeira por madeira ali, um vinho pesadíssimo, encorpado, que por algumas ocasiões combina, né, Gabriel? Mas eu acho que não são todas. Então, transformar um tipo de vinho como sinônimo de qualidade, só, mas é tal, esse que é bom, não é o certo, e se você está comprando esse vinho, você está cometendo um crime. Gabriel, fale você, que eu já falei quase tudo aqui. Eu desabafei, na verdade, acho que eu nunca fiz isso, eu acho que tem nem com o cliente, nem ali, falei nas câmeras agora, tudo que eu penso sobre esses negócios, que eu acho muito difícil. A gente tem que... Eu acho que o caminho é quando você se livra dos rótulos, é quando você se livra da marca. Quando você deixa de comprar para mostrar para os outros que você está comprando, e quando você passa a comprar pela qualidade do que você quer receber. E aí você rompe esse elo e a lista do WhatsApp e o contrabando deixa de ser interessante para você. A hora que a gente deixa de comprar o rótulo, a hora que a gente deixa de comprar o status daquele produtor, e quando a gente busca qualidade, diversidade, aí o contatinho fica obsoleto, porque ele tem sempre os mesmos. Ele só tem os mesmos, né? Ele vai ter sempre vira trazendo... e mexe uma promoção, mas ele tem sempre os mesmos. Então eu acho que é esse o caminho para a gente buscar. Primeiro, que a Argentina se recupere economicamente o mais rápido possível, para o nosso dinheiro parar de valer tanto lá dentro e isso parar de acontecer, para deixar de ser economicamente viável para a pessoa que traz. E essa coisa de buscar a qualidade, buscar a diversidade, buscar a qualidade daquele produtor, comprar com uma pessoa que realmente conhece de vinho. E então, isso... eu acho que quando você vai para esse lado, o contatinho deixa de ser interessante. E isso, em hipótese alguma, gente, pelo amor de Deus, uma crítica a vinho argentino, hein? Porque a Argentina faz muito vinho legal. Eu mesmo trago muita coisa da Argentina. O Gabriel traz bastante vinho argentino pra gente. Tem alguns vinhos que eu acho maravilhoso. Vou citar dois aqui, diferentes entre si. O Pinot Noir da Gauchesco, que é leve, gostoso, fantástico. Para tomar gelado. Tomar gelado. E o elétrico, o Malbec, que não passa por madeira. Acho que vai ter na aula hoje. Vai ter hoje. Os dois estão na aula hoje. E, cara, são vinhos maravilhosos. E, assim, nada contra os vinhos famosos trazidos pelo contrabando. São belos vinhos. Eu gosto de vários deles. Para a sua ocasião correta. Tem um amigo meu que fala uma frase que é muito interessante. Falando do mais famosão lá, que vem bastante do contrabando. Você gosta de costelão feito, bem feito? Você gosta? Muito bom. Você conseguiria comer costela todo dia?
Enche o saco. O caso é É muito esse. chato, Então, assim, porra, uma costela bem feita é legal pra caramba. Nossa, imagina, hoje é o dia de comer uma costela. Você fica feliz. Sabe? Hoje eu vou comer uma costela. Agora, come a costela, come a costela, come a costela, come a costela. Porra, velho, toma outra coisa. Vai comer um franguinho grelhado fica gostoso. Se você comer costela todo dia, não é verdade, Gabriel? É verdade. Então, assim, falamos aqui um pouquinho dessa parte. Gabriel não se quis se aprofundar porque eu dei uma pancada maior. Ele não quis falar muito do contrabando, mas tá certo também, né? Não, eu acho que se a gente busca qualidade e conhecimento, parece a frase do ET Bilu, né? Busque conhecimento. A hora que você vai para esse lado, velho, o contatinho não te interessa mais, porque você vai precisar de um portfólio diversificado, de alguém que realmente trabalha na área, e aí você tem um lugar vai ter como que a Casa ter do Salton. Espanha, Itália, Portugal, Exato, Estados Unidos, exato. Chile, mas isso só interessa para a pessoa se ela não quer beber rótulo. Se ela quer abrir a adega dela e mostrar para os amigos que está cheio daquele vinho famoso, enquanto você depender disso, você não vai conseguir se livrar dessa amarra. Então, gente, isso aí, experimentem, tomem coisas novas, se arrisquem. Às vezes uma coisinha ou outra vocês não vão curtir tanto, mas tem muita coisa legal no mundo dos vinhos. O Gabriel, conta mais ou menos, a gente está conversando, e a gente que está vivendo mais esse mundo do vinho aí, quando a gente vai nas feiras, né, nas degustações, conversar com importadoras e não sei o quê, que, além da Wine Co que eu vejo, para quem está no vinho, vem crescendo muito mais essa pegada do vinho com frescor, né? Vinho mais leve, vinho mais fresco, que tem menos madeira, totalmente diferente dessa linha que a gente está falando. O que você acha disso? Você acha que as pessoas têm, quem tá vivendo esse mundo mesmo está aprendendo a tomar melhor? Como que é? É porque esse estilo muito encorpado, com muita madeira, com muita concentração, é um estilo que requer muita intervenção. É um estilo que, para chegar nesse nível, você tem que mexer bastante naquela uva, naquela produção, comprar sempre madeira nova e muitas vezes esse estilo mascara a real qualidade da matéria-prima. Que é a uva. Que é a uva. Se você deixar a uva mostrar qual é a qualidade dela, dificilmente você vai ter um vinho com muito corpo e muita madeira. Então, se você hoje o que eu vejo aqui, um vinho envelhecido de 24 meses de madeira, que quando você falou 24 meses, eu falei, opa, como assim? Meu, é uva, né? É um frescor imenso do vinho. Eu acho que para onde a gente está caminhando é para entender o terroir da onde essa uva vem, para entender o lugar, para entender o estilo do produtor. E o produtor só deixa isso ser mostrado quando essa qualidade da uva aparece, quando o lugar onde essa uva foi plantada aparece na taça, se ele tirar o pé da manipulação e dos processos industriais. A hora que ele opta por esse caminho, o vinho muitas vezes vai ser bem mais leve, mais fresco e mais fácil de beber. E além disso, eu acho, né, pessoal, eu acho que o nosso clima ele combina literalmente com isso. A gente está aqui hoje, gente, já final de maio, tá um calor senegalês. Tá difícil. Então, assim, a gente tava até comentando, não precisa fazer frio para vender mais vinho tinto, né? E assim, cara, como que a gente quer morar num país tropical, com esse calor imenso que faz, e tomar vinhão encorpado? Pô, no inverno, comendo uma comidona, tá legal, porque mas o consumidor ainda assemelha, o consumidor ele ainda liga corpo e madeira na qualidade do vinho. Ele não conseguiu soltar isso. Eu tenho vários clientes que só compram vinho acima de 14% de álcool, não sei o quê. Eu acho que esse é um dos grandes erros do consumidor que está começando no vinho. Pode ser a sua preferência. Sim. Mas não é conectado sinônimo direto de na qualidade. Exato, não é sinônimo de qualidade. Um vinho que é muito encorpado com muita madeira, teoricamente, não é melhor do que um vinho que é mais leve e mais fresco, com menos passagem por carvalho. Exato. Então, Gal, outra coisa que eu queria falar com você, saber sua opinião, é que a gente recentemente foi um assunto nacional, uma catástrofe, uma tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? E querendo ou não, além de todos nós fizemos a nossa solidariedade, uns mais, outros menos, mas eu acho que poucas vezes eu vi no Brasil um clamor de uma união, uma situação tão difícil igual essa. E eu queria falar sobre os vinhos do Brasil, em especial o Rio Grande do Sul, que é o maior produtor. Se quiser depois falar alguma coisa da produção aqui na Serra da Mantiqueira, em outras regiões. Mas o que, independente só da tragédia, pelo amor de Deus, cada um está fazendo a sua parte, eu vejo assim, que o vinho brasileiro está com uma qualidade tão legal. Os vinhos estão tão gostosos, tão bem feitos,
você vê produtores maiores, produtores menores. Óbvio que tem vinho mais simples de entrada, de grandes vinícolas, mas é porque tem um mercado que precisa disso. Mas, cara, tem tanta coisa bem feita no Brasil, de pequenos, de grandes produtores, vinhos muito legais, e que, graças a Deus, eu vejo, pelo menos aqui, né, no meu pequeno convívio de tudo, dos meus clientes, que está se quebrando aquele paradigma, aquele preconceito de vinho brasileiro é porcaria, de vinho não sei o que é melhor. Vinho brasileiro é um pouco caro? Não dá pra gente falar que também não é, os vinhos legais do Brasil. Mas também vinho bom mesmo, é difícil você ter vinho bom de barato, né? E eu estou muito feliz com essa nova análise da clientela, da qualidade, e tomara que com isso, gente, é um pedido sim, aqui nós estamos dando, nós vamos reverter parte das vendas desse mês, principalmente nesse momento tão difícil aí que o Rio Grande do Sul está passando, consuma vinho nacional, escolha lá a sua preferência, a sua vinícola preferida, o seu estilo preferido, né? Mas é de muita qualidade, tem muita coisa boa lá, né, Gabriel? O brasileiro está entendendo que essa busca pelo terroir talvez seja o caminho para ele também. Então, a gente até fala que o brasileiro planta de tudo em qualquer lugar. E aí deixa de buscar a identidade daquela região. Um lugar que começou a entender o que funcionava e o que não funcionava foi a Serra da Mantiqueira. Então entende-se que ali na divisa de São Paulo com Minas, a Syrah funciona bem. Isso que eu ia falar, a Syrah faz show de bola. Então eles não estão buscando muito plantar Pinot Noir, não estão buscando plantar Riesling, não estão buscando plantar Cabernet Sauvignon, porque entenderam que a Syrah se adapta bem. O Sul já, lá no Sul já Merlot se deu tudo, muito bem, mas tem tudo também. Tudo em todo lugar. Então, e tem muita coisa boa de várias uvas, né? Eu acho que esse é o caminho. Eu acho que esse é um dos caminhos de você entender o que se adapta melhor em qual lugar, na intenção de fazer o melhor vinho possível naquela terra. E deixar de buscar muitas vezes o fator comercial. Então, tipo, eu tenho um vinhedo de rebo de 80 anos que é incrível. Dá uma qualidade muito boa. Contratei um consultor da França que falou que Cabernet Sauvignon vai vender mais. Eu arranco os pés de rebo, planto o Cabernet em cima, buscando vender mais e faturar mais. Então, assim, eu acho que quando isso mudar, quando essa visão mudar, pode ser que a gente evolua ainda mais. Já evoluiu muito. A quantidade de pequenos produtores que apresentam, e dos grandes também, a quantidade de pequenos e grandes produtores que apresentam qualidade na taça tem crescido, tem mostrado muita coisa. Eu tenho visto nos meus clientes cada vez mais vinhos brasileiros, nas lojas cada vez mais vinhos brasileiros. É a fatia de mercado que mais cresce, que cresce com mais velocidade. Então, o consumo de vinho brasileiro no Brasil tem aumentado bastante. Isso me deixa muito feliz, sabe? Eu acho que é muito legal. A gente tem que olhar primeiro para o nosso quintal ali, né? Exato. Para experimentar. E isso não quer dizer só consumir vinho brasileiro, nem só argentino, nem só tal lugar. É saber e perder o preconceito. Cara, eu escuto direto umas coisas malucas assim, tipo, nossa, mas imagina que eu vou pagar esse preço aqui, eu tenho vinho da Argentina, do Chile mais barato. Fala, amigo, você quer comprar o quê? Laranja com banana. Tipo, você tem vinho nos dois países barato e ruim, ou bom também, tem vinhos baratos e bons, e tem bons e caros em qualquer dos lugares, né? Então, assim, não é tipo, é brasileiro, é espanhol, é não sei o quê. É tudo, né? Eu acho que essa coisa do valor ainda precisa ser deixada de lado muitas vezes para entender essa diferença beber de menos, qualidade. Beber com mais qualidade, pessoal. Gabriel, a gente está indo para o encerramento aqui, vou fazer mais umas 2, 3 perguntinhas, algumas mais tranquilas, mas assim, eu sei que é difícil falar isso aí, mas assim, por algum motivo, você só vai ter uma uva ou uma região, você vai escolher a uva ou a região, para ir pro resto da vida. Qual que vai? Acho que Borgonha, com certeza. Borgonha. É diferente, né? Cara, foram algumas das coisas que mais me impressionaram que eu já bebi até hoje vieram de lá. Borgonha e champanhe, assim. Então... Tá, mas aí sem dúvida nós estamos falando das duas regiões mais renomadas, né? Uma para o espumante, para o champanhe literalmente, para Borgonha. Mas se a gente fosse pegar num contexto da obra, assim, no geral, colocando o custo-benefício da coisa, embora o custo-benefício dessa região entrega muito, mas embora seja caro. Então, assim, olha, por um valor razoável ali, o que você acha que também é bem legal? Assim, poxa, tomaria isso aqui para sempre, porque tem um preço bacana e produz muita coisa legal. Cara, se a gente não for falar de preço, eu mantenho. É de não, lá não, que saem
as coisas... As referências, Você fala assim, as referências. A primeira pergunta foi, o que você beberia Sim, pro resto da mas vida? é por isso que eu fiz a segunda pergunta. Aí, Essa é a aí segunda colocar uma pergunta. limitação Por de exemplo, se você for preço, assim, ó, você vai comprar pro resto da vida um tipo de vinho. aí eu acho que eu já vou pra Itália. Itália. Eu acho que eu já vou pra Itália. Legal. Eu vou ali acho que pra Toscana. eu acho que tem bastante coisa dentro legal. Eu gosto de Portugal bastante também. Acho que Portugal produz bastante coisa legal e a gente se você falar agrada. assim, o que você paga menos e bebe melhor, É. sem dúvida, a Península Ibérica Exato, Portugal e Espanha. e Chile e Argentina. Assim, não tem Legal. como tirar eles da lista. É difícil. Pra gente, assim, conta pra... Eu queria que você passasse um recado primeiro para os nossos assinantes aí, né? Como é que chama? O nome dos inscritos no canal. Inscritos no canal. Para quem ainda não está tão acostumado no mundo do vinho, por que deve começar a tomar, por que deve experimentar, por que na próxima vez que o Gabriel vier tem que fazer o curso aqui de Introdução ao Mundo do Vinho e falar um pouco desse universo fascinante aí que a gente gosta tanto, para a gente encerrar com uma taça de ouro aí. Uma das coisas que mais me encanta nessa bebida é a complexidade de todos os fatores. Então, é uma bebida que quanto mais você estuda, mais você se apaixona. Quanto mais você se aprofunda no tema, mais você entende o quanto que ela é bonita. A hora que você para prestar atenção nos aromas de uma taça, como de um vinho desse nível, e você entende E ele que já está totalmente diferente, né? É outro vinho desde a hora que a gente abriu. Eu juro por Deus que eu queria que vocês experimentassem a sensação que a gente teve. Nós abrimos esse vinho aproximadamente, acho que 50 minutos, Mamba? 50 minutos? Cara, e tinha um aroma fantástico, incrível. Agora tem um aroma de fruta muito mais madura, né? Cara, é totalmente diferente o aroma desse vinho. Totalmente diferente. Então, em 50 minutos que ele teve contato com é um mistério. Como que a mesma bebida, em 40 minutos de diferença, tem 2 aromas diferentes. E na boca não mudou tanto, né? Como que uma bebida, a gente está falando aqui de uma bebida que é feita de uva, como que ela pode ter aroma de tabaco? Como que ela pode ter aroma de morango? Ninguém meteu a essência de morango aqui dentro. Ninguém jogou folha de tabaco para macerar aí dentro. A transformação química, a mágica que acontece na fermentação é tão linda que te proporciona camadas e camadas de experiências diferentes, tanto de aroma quanto de textura em boca. Então, nenhuma outra bebida vai te oferecer isso. Essa quantidade de complexidade de aroma, textura, e a hora que você vai para o lado da história do produtor, e nós estamos tomando o vinho que é da fazenda do pai da Mona Lisa. Todo um contexto histórico. Carrega, entendeu? Essa história, carrega né? É demais, um negócio que assim, o vinho, eu falo que ele é uma bebida meio poética, né? O vinho é poesia engarrafada. Isso daqui é um negócio que você começa a tomar, o assunto flui, a história flui. A gente tem vários países produtores que são incríveis, então assim, é um negócio muito legal. Gabriel, eu acho que eu gostaria, e nós vamos continuar, mas não aqui na frente das câmeras, né? Esse papo pode levar 3 horas. Nós vamos até a noite no curso continuar. Tem o fator da amizade que podemos fazer uma viagem assim, de verdade, é difícil parar de falar, porque eu acho que eu tinha mais umas 30, 40 perguntas, mas o nosso objetivo... 2 caras que falam muito, hein? 2 gordinhos falantes. A gente gosta muito de falar de vinho. Eu teria mais tranquilamente 30, 40 perguntas de países, de região, de uva, de método de produção, mas infelizmente, gente, nós estamos chegando ao fim, porque o nosso objetivo é encerrar com 1 hora, para não ficar aquele assunto cansativo para você. Mas então, Gabriel, já fica o convite, porque ele vai ter que voltar. Nós repetimos essas perguntas, vamos fazer outra. Foi muito legal, eu acho que muito enriquecedor. A gente conversa bastante com a produção aqui, que é legal quando a gente tem conteúdo para falar. Óbvio que também falar, a gente quer fazer um mix, histórias engraçadas, cotidiano, empreendedorismo, amizade, gastronomia, viu? Mas quando a gente traz esse conteúdo aí, é muito interessante para a pessoa que está de fora começar a colocar a pulguinha atrás da orelha do que ele vai beber, como que ele vai beber, o que ele vai comprar. E obrigado mesmo, que foi uma conversa deliciosa, que a gente vai continuar ela aqui, né, Gabriel? E à noite tem o curso ainda, e quem não conhece a Casa Vessalton e quem não conhece os vinhos do Gabriel da Wine Co, gente, venham aqui que a gente tem boa parte do portfólio, são vinhos maravilhosos. Se você quiser me prestigiar, é só vir na Casa Vessalton, perguntar pelos vinhos do Gabriel ou pelos vinhos da Wine Co, que eu tenho certeza que o Vinícius vai te apresentar com um carinho todo especial. Tenho certeza. Pessoal, para você que ficou até agora com a gente, meu muito obrigado e acompanhe os próximos episódios do podcast Uma Garrafa. Saúde? Saúde. Viva!